Bom dia, pessoal. Terceiro ano, Colégio Luma Carolina de Sumaré. Como é que vocês estão? Nós estamos vendo que essa situação da pandemia, ela é uma situação mais grave do que nós imaginamos. Os dados, as estatísticas do Brasil têm sido muito preocupantes. Então, nós estamos percebendo que aquilo que nós pensamos que seria um momento no ano, se revela como uma coisa que vai se estender durante o ano de 2020. Então, o que eu poderia falar para vocês é que vocês terão necessariamente que se adaptar a esse esquema de estudo, a esse esquema de aula no decorrer de 2020. Então eu sinto que há alunos assim perfeitamente enquadrados, que os alunos fazem as atividades, assistem às aulas, fazem os exercícios, tudo no tempo certo, tudo num cronograma, assim, exemplar. Mas há alunos que se julgam espertos e que estão burlando. Então, não fazem depois copiado, fazem na última hora, não acompanham, só pensam na hora da prova tentam um outro caminho que não é o caminho, vamos dizer assim, da legalidade. Enfim, cada um faz a sua escolha e é responsável por ela. Então, o aluno que percebeu que é uma situação que veio para se estender, não sabemos probabilidade de retorno, então nós temos que fazer acontecer. Vocês estão no terceiro ano, é o ano terminal do ensino médio. É o ano que vai preparar vocês para a universidade. Então, assim, eu queria muito que aqueles que ainda não se despertaram para a situação, que tomassem consciência de que ela é mais ou menos duradoura por um tempo indeterminado. Então, nós temos que fazer das aulas realmente um veículo de informação e um veículo de aprendizagem. Nós temos feito as nossas aulas através de vídeo. Eu tenho colocado esse vídeo para vocês no momento da aula. Não é possível ensinar gramática sem a lousa. Não é possível explicar fatos gramaticais somente pela palavra. Então, eu necessito desse instrumento. Por isso, nós escolhemos esse formato de aula. E eu quis, assim, que ele se aproximasse o máximo possível daquilo que nós fazemos na sala de aula. Ou seja, eu iria conferir os exercícios que vocês estão colocando na plataforma, no começo da aula. Nós iríamos corrigir esses exercícios e para isso eu estou enviando os gabaritos para vocês verem exatamente como está no meu caderno, para que vocês tenham as informações e todo o raciocínio que eu fiz. E mando também a lousa para que vocês possam copiar, anotar, ter isso no caderno, porque tudo isso é muito importante, porque é o último ano que vocês vão estudar língua portuguesa. É isso que vocês vão levar para a vida toda. Nós temos visto aí nas entrevistas de autoridades, de médicos gabaritados, de pessoas assim com uma formação acadêmica muito significativa e que não sabem falar, que têm a maior dificuldade para passar uma mensagem,
Mesmo os comentaristas de televisão que estão gravando de casa, eles têm uma maior dificuldade, gaguejam o tempo todo, que ficam indecisos e erram a concordância, e erram a regência. Então, aprender língua portuguesa, gente, é para a vida toda. Sejam profissionais competentes e toda vez que vocês tiverem que falar em público, falar por escrito, que vocês se mostrem competentes, gabaritados, com clareza, com discernimento, com sabedoria. Esse que é o meu sonho. Não é só colocar vocês na faculdade, não. É fazer de vocês grandes oradores, seja na fala oral ou seja no discurso escrito. Tá bem? Então, bem-vindos à aula dessa semana. Vamos agarrar essa oportunidade, vamos fazer dela o melhor possível. Então, eu peço que vocês deem para a Camila, que é a intermediária entre nós, um retorno. Está bem a aula dessa maneira? Ou vocês gostariam que ela fosse reformulada? Ou vocês gostariam que ela fosse... que a gente fizesse os exercícios em aula com vocês, que nós fizéssemos a aula online mesmo, sem a lousa? Como que vocês acham que nós poderíamos melhorar o formato das nossas aulas? Se está tudo bem, se vocês estão entendendo, o resultado da prova foi excepcional, vamos ver o resultado agora do simulado. Então, se está tudo bem, nós continuamos como está. Se vocês acham que alguma coisa possa ser melhorada, apresentem essa sugestão. Eu estou abrindo essa possibilidade de vocês me dizerem se há algum outro formato da aula que vocês acham que seria melhor. Tá bem? Então vamos lá. As aulas 31 e 32, elas estão divididas em dois momentos, concordância nominal e concordância verbal, num pacote só. É muita regra, é muita coisa para nós, vamos dizer assim, assimilarmos num único momento. Então, eu dividi a aula em dois momentos. Hoje nós vamos trabalhar a concordância nominal e na próxima semana nós vamos trabalhar a concordância verbal, tá? Porque são 10, 12 regras de cada uma. Se você puser isso num bloco só, não assimila nenhuma coisa nem outra. E para essa aula aqui, eu vou formular exercícios específicos, porque acho que tem só 2 na apostila, é muito pouco. Então, eu vou enviar para vocês uma folha de exercícios, somente trabalhando a concordância nominal, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Aula 31, concordância nominal. Então, nome. Quando a gente fala nome, eu falo substantivo. Quem é que concorda com o substantivo? Todos aqueles elementos que compõem o adjunto adnominal. O artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Então, o artigo, ninguém troca, ou vai falar a menino, menina. É uma concordância natural. A concordância do pronome é a mesma coisa. Então, minha classe, minha turma. Ninguém vai falar meu turma, meu classe. Naturalmente a gente faz. A concordância do numeral é a mesma coisa. Meu primeiro livro, meu segundo ano, ninguém vai falar minha segundo ano, minha segunda ano. Então, não tem nenhum problema. O problema começa quando nós temos o adjetivo. Então, para simplificar nossas aulas, nós vamos trabalhar S para substantivo
e A para adjetivo. Então eu falo, por exemplo, substantivo masculino singular, livro. Aí eu falo livro bom, masculino singular. Livro complexo, mesma coisa. Livro ilustrado, a mesma coisa. Se eu flexionar livros, eu vou flexionar bons, complexos, ilustrados. Então, a regra geral, nós aplicamos assim, mesmo sem querer. A gente já assimilou o formato masculino, masculino, masculino singular, masculino singular, masculino plural, masculino plural, tá? Então, a regra geral, nenhum problema. Aí nós vamos começar com algumas situações especiais, que essas sim acabam trazendo a dúvida. Substantivo mais adjetivo mais adjetivo. Então, eu tenho 2 adjetivos para um substantivo. Conheço as línguas portuguesa e inglesa. Então, eu tenho aqui, olha, substantivo, adjetivo, adjetivo. Conheço as línguas portuguesa e inglesa. São 2. Portanto, línguas no plural. Conheço a língua portuguesa e inglesa, ficaria errado. Se eu vou deixar o substantivo singular, o que acontece? Eu tenho que repetir este elemento aqui, ó. A língua portuguesa e a língua inglesa. Para não repetirmos língua, ela ficou ali elíptica, subentendida. Então, eu falo, conheço a língua portuguesa e a inglesa. Aí, as 2 formas são corretas, vocês que escolham o jeito que vocês preferirem. Então, muitas vezes entram naquelas questões de 1, 2, correto, 3, 2 e 3, 3 e 4, porque eles põem um formato e põem o outro formato. Um não exclui o outro. As 2 formas são corretas, tá? Terceiro momento, eu tenho 2 substantivos para um adjetivo. Vamos frisar aqui, ó. 2 substantivos para um adjetivo. Por exemplo, aluno e professor. Então, nós vamos ter aquilo que nós chamamos tabela. É uma tabela de concordância. O que diz essa tabela? Se eu tiver masculino com masculino, o adjetivo vai para masculino plural. Se eu tiver um masculino com feminino, o adjetivo vai para masculino plural. Se eu tiver um feminino com masculino, o adjetivo vai para masculino plural. Se eu tiver feminino com feminino, só neste caso é que o adjetivo vai para o feminino plural. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, que até a gramática é machista. Então, se eu tiver várias palavras femininas e um masculino no meio, o masculino manda e leva para masculino plural. Então, veja o exemplo. Aluno e professor educados. Masculino, masculino, masculino plural. Aluno e aluna educados. Masculino com feminino, masculino plural. Aluna e aluno educados. Feminino com masculino, masculino plural. Aluna e professora educadas. Feminino com feminino, feminino plural, tá? Então, quando a concordância é com os 2 elementos, necessariamente nós vamos seguir essa tabela. Masculino com masculino, masculino plural, masculino feminino, feminino masculino, masculino plural. Tudo masculino ou gêneros misturados, masculino plural. Só vai para feminino se todas as palavras forem femininas. Mas a gramática abre uma outra possibilidade de concordância. Eu posso também concordar com o elemento mais próximo. Aluno e professor educado, concordando com o professor.
Aluno e aluna, educada, concordando com aluna. Aluna e aluno, educado, concordando com aluno. Aluna e professora, educada, concordando com professora. A gramática permite que nós façamos essa concordância. Mas vocês vão convir comigo que quando nós concordamos com o elemento mais próximo, a impressão que dá é que só o último elemento é educado. No caso aqui, só o professor que é educado, só a aluna que é educado, só o aluno que é educado, só a professora que é educada. Então, semanticamente, existe uma nova leitura, mas a gramática admite como correto. Então, como eu falei, nessas questões de julgamento, o que está certo e o que está errado, as duas coisas são certas. Seguir esta tabela é correto e seguir o elemento mais próximo é correto também. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos trocar a lousa e para nós continuarmos a aula, tá? Se vocês também acharem que a aula deveria ser sequencial, que eu vá só colocando e explicando, escrevendo e explicando, se vocês acharem que ela fica mais dinâmica, qualquer coisa, sugestões. Está bom do jeito que está? Não está bom? Gostaria que melhorasse nisso. E eu vou aceitar as sugestões se elas corresponderem ao desejo da maioria. Então, eu peço que vocês se manifestem, tá? Digam lá para a Camila se está tudo bem. O pessoal que tem meu WhatsApp pode falar direto para mim, não tem problema, tá? E qualquer sugestão, ela é bem-vinda, sempre, tá bom? Agora, então, eu vou trocar a lousa e nós voltamos em seguida. Vamos lá, pessoal. Continuando, então, as regras que conduzem, né, o nosso raciocínio no caso das concordâncias nominais. Quarta regra. Se nós tivermos o adjetivo antes dos dois substantivos, que agora a última foi substantivo mais adjetivo, né? Então, nós vamos ter aqui, não, era substantivo mais adjetivo. Essa que eu falei foi a antepenúltima. A gente inverte porque o adjetivo vai vir antes. Então, você tem adjetivo antes, substantivo. Como eu concordo com o mais próximo e não mais seguindo aquela tabela. Então, nós vamos ter aqui educado, aluno e aluna, e não educados, como era a tabela. Se ele vier antes, concordância com o mais próximo. Educada, aluna e aluno, tá? Caiu um assim na FUVEST e muita gente errou porque flexionou seguindo aquele quadro geral que a gente chama de tabela, tá? Se ele vier antes, concordância com o mais próximo. Porém, atenção, se ele estiver na função de predicativo do sujeito, ele pode ter as duas concordâncias. Concordar com o mais próximo, como é esta regra, ou flexionar no plural, seguindo a tabela. Então, o que vocês vão ver? Vocês vão ver o formato do verbo. Se o verbo estiver no singular, vocês vão seguir a concordância com o mais próximo. Se o verbo estiver no plural, vocês vão ver que ele está concordando com os dois. Por exemplo, estava deserto o campo e a cidade. O verbo no singular, estava, vai trazer deserto, concordando com o mais próximo, que é campo. Quando o verbo estiver flexionado, estavam, aí eu não posso falar estavam deserto. A eufonia não permite, a gente percebe aí o erro. Então, estavam desertos o campo e a cidade. Neste caso aqui, na função de predicativo, veja, é um verbo de ligação. Então, aqui, o singular desse verbo
nos induz a falar que aqui é singular. Esse verbo flexionado nos induz a perceber que ele está concordando com as duas palavras, seguindo aquela tabela de masculino com feminino, masculino plural. Certo? Regra número 5. Atenção para essas expressões. É bom, é permitido, é proibido, é útil, é necessário. O que acontece? Ela tem uma regra especial. É proibido entrada de menores. Por que masculino? Porque não tem nenhum determinante na palavra entrada. O que é determinante? O artigo, o pronome, essa entrada, alguma entrada ou a entrada. É proibido entrada, porque vai direto do adjetivo para o substantivo. Quando eu tenho essa expressão, mas diante de entrada eu tenho um determinante, no caso aqui o artigo a, então vai ficar, é proibida a entrada de menores. É um erro muito comum nas faixas, nas placas. É proibida a entrada de pessoas estranhas, por exemplo, numa obra. Não, é proibida a entrada. É permitida a entrada. Se não tiver o a, é permitido entrada. É proibido entrada. Tá certo, gente? Então, quem determina aqui é este elemento aqui, ó. Esse a aqui é que vai fazer a mudança da leitura da regra, tá? Regra número 6, adjetivos. Então, nós vamos ter aqui alguns adjetivos que às vezes nos causam dúvida. Anexo, incluso, mesmo, próprio, obrigado, junto, kit, leso. Eles são adjetivos. Então, o que acontece? Quem manda é o substantivo, que é a regra geral. Então, eu falo, é uma foto anexa. Se ela estivesse flexionada, fotos, aqui flexionaria também. Anexas. Documentos inclusos. A secretária mesma atendeu ao cliente. A secretária mesma. Ela disse obrigada. Ele diz obrigado. Elas viajaram juntas. Eles viajaram juntos. Eu própria escrevi o texto. Estamos quites com a mensalidade. Então, quem manda? O substantivo, é com ele que eu vou concordar. Então, aqui é muito comum meninas, às vezes pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino, falaram muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Então, vamos dizer assim, é marca de coloquialidade, gramaticalmente está errado. As pessoas do sexo feminino dizem obrigada. As pessoas do sexo masculino dizem obrigado. Portanto, é uma concordância normal com o substantivo masculino ou feminino. Eu mesmo fiz o bolo. Eu mesmo não, eu mesma, porque eu sou feminina. Tá certo? Então, dependendo de quem esteja representado pelo pronome, nós vamos ter aqui a concordância seguindo. Aqui no obrigada, lembre-se que eu falei o ano passado para vocês, não existe essa coisa de obrigado eu, tá? Se alguém lhe diz obrigada e você quer retribuir essa gentileza, então você fala, eu é que agradeço. E nada de obrigado eu, tá? E nem que seja obrigada eu também não. É coloquial. Gramaticalmente certo, muito obrigada. Eu é que agradeço. Tudo bem? Então, agora vamos trocar a louça, que tem mais um conjunto de regrinhas aí para nós concluirmos a concordância nominal, tá bom?
fecharmos agora, tá? 7ª regra. Palavra meio, palavra só, bastante, são palavras que às vezes cumprem uma função de adjetivo, que a gente chama função adjetiva, porque ela modifica o substantivo. E existe também essas palavras na função adverbial. Por quê? Porque elas cumprem o papel de advérbios. E, portanto, não flexiona. Tá certo? Então, nós vamos ter lá meia maçã, quer dizer, metade da maçã. É o numeral cumprindo uma função adjetiva. Se fosse pão, eu ia falar meio pãozinho, meia maçã. Flexiona de acordo com o substantivo. A mesma coisa, livro é um substantivo, então eu falo bastante livro. Na estante tem bastante livro. Ou bastantes livros. Então, nós vamos ter aqui livro bastante para, vamos dizer assim, esclarecer as nossas dúvidas. Ele tem livro bastante para esclarecer as nossas dúvidas. Ele tem bastantes livros. Então, não sei, o pessoal tem um certo preconceito contra o bastante aqui no flexionado em plural. Bastantes ideias, bastantes preocupações, bastantes sentimentos positivos. Então, ele é equivalente a muitos. Se vocês tiverem dúvidas se flexionam bastante ou não, troque por muito. Se ficar muito, é porque é bastante. Se ficar muitos, é porque é bastantes. Ele tem muito trabalho, singular. Ele tem muitos trabalhos para serem cumpridos. Muitos, bastantes. Bastante trabalho, bastantes trabalhos. Porque aqui, gente, ele é pronome indefinido. Ele vai seguir o substantivo. Ele segue isso aqui, ó. Concorda? Aqui. É o substantivo que manda. E na função adverbial, o que isso quer dizer? Não muda. Não muda para feminino, não muda para plural. Então, eu tenho aqui, a porta está meio aberta. Nada de meia aberta. Ela está meio triste. Um pouco triste. Então, aqui, ó, metade. Muitos. E aqui, um pouco. Muitos. Então, eu falo assim, meio abertas, as portas estão meio abertas, porque quer dizer um pouco, não quer dizer metade, um pouco abertas. Por quê, gente? Aberta é um adjetivo. E quem modifica adjetivo é advérbio. Advérbio não tem plural. São questões bastante complicadas. Vamos dizer que estivesse no plural. Não muda. Bastantes complicadas. Por quê? É muito complicada e muito complicadas. Então, no caso do bastante, basta vocês fazerem a permuta por muito, muita. Quando flexionar com muito, é porque flexiona também no bastante. Quando não flexionar em muito, é porque também não flexiona bastante. Então, aplique essa regrinha aí que facilita. O importante é vocês entenderem. Se ele está com substantivo, ó, substantivo, maçã, substantivo, livro, ele vai flexionar concordando com o substantivo, é a regra geral. Agora, se ele está com adjetivo, aqui também adjetivo, o que acontece? Não flexiona, advérbio. Então, essa é uma regra fundamental. Enquanto adjetivo concorda com o substantivo, na função adverbial não tem plural, não tem feminino. É uma classe de palavras invariável, tá? Regra número 8, silepse de gênero. O que é isso? Silepse é um tipo de concordância ideológica. Eu concordo com uma ideia que esteja embutida ali, mas que não está escrita.
No caso aqui da silepse de gênero, o que eu tenho? O pronome de tratamento. O pronome de tratamento é uma palavra feminina. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Eminência, seja qual for, é feminino. Mas há uma tendência muito grande hoje de concordarmos com o sexo da pessoa que está representada pelo pronome de tratamento. No caso aqui, eu estou falando com o prefeito. Vossa Excelência parece preocupado. A concordância gramatical seria preocupada, porque Vossa Excelência é feminino. Mas cada vez mais nós vemos que a concordância ideológica aqui se faz com o sexo da pessoa. Vossa Excelência parece preocupado, senhor prefeito. Tá certo? Então, isso se chama concordância com a ideia de que Vossa Excelência representa uma pessoa do sexo masculino. Então, nós chamamos essa regra de silepse. Toda vez que você tem silepse, você tem como uma concordância com a ideia ali representada, e não com a palavra em si. Se fosse com a palavra, seria preocupada. Com a ideia, com o sexo, que é uma pessoa do sexo masculino, eu coloco preocupado e a gramática considera correto, tá? Número 9, essa expressão, atenção para ela. O mais, e aqui vem o adjetivo, tá? Os mais, e aqui vem o adjetivo. Ele é o mais inteligente possível, normal. Eles são o mais inteligentes possível. Não, mas não é possíveis, porque a gente meio que se espelha no inteligentes achando que deva ser plural. Então, o que eu destaco para vocês? Quem manda aqui é este o, se for feminino, a, e este aqui. Esta palavra intermediária aqui, que é o adjetivo, não importa se ela esteja flexionada ou não. Quem manda na concordância é o puxa possível. Se for os, puxa possíveis. Eles se revelaram o mais competentes possível. Isso parece errado, não é? A nossa tendência é falar os mais competentes possíveis. Se você flexionar tudo, não tem problema. Mas se aqui estivermos singular, ó, o, mesmo que o competentes esteja no plural, eles se revelaram o mais competentes possível. Tá certo, gente? Então, se for feminino é a, se for masculino é o. O possível, os possíveis. Tá certo? Regra número 10. Atenção para essas palavras também. Alerta, menos e a olhos vistos. São expressões e são palavras consideradas como advérbios. E quando eu falo advérbio, o que quer dizer? Não tem plural, não flexiona. Então, eu tenho aqui, eles são invariáveis. Soldados, fiquem como? Alerta. É um advérbio de modo. Não é um adjetivo para flexionarem, soldados fiquem alertas. O que a gente tem visto agora no discurso pandêmico, né, vamos dizer assim, as sinalizações para que as pessoas fiquem alerta, tem flexionado como se fosse um adjetivo e ele não é, tá? Um alerta foi dado, ele pode ser substantivado, mas soldados alertas não existe, tá? Ele não é adjetivo, ele é advérbio. Menos, né, no grau cultural de vocês, ninguém fala menos, mas assim, nas pessoas mais simples, com menos escolaridade, é bem comum falar menos coisas, menos tarefas, menos realizações, não existe em nenhum momento. E a olhos vistos é uma expressão pronta também, não tem a olho visto.
a olhos vistos, como a olhos vistos. Embora flexionada, é uma expressão com valor adverbial. Então, o que ela não tem é o singular. Ela vai ter sempre o plural, tá? Regra número 11. As palavras caro, barato, junto, direto, todo, tanto elas podem ser adjetivos, e como adjetivo quer dizer manda o substantivo. Como elas podem ser advérbio, advérbio quer dizer não flexiona. Por exemplo, as camisas foram caras. Aí é uma camisa cara, várias camisas caras. Por quê? Ela está dando uma característica de camisa. Ela está flexionando de acordo com o substantivo. Mas quando eu falo as camisas custaram caro, eu não falo elas custaram caras. Aí fica errado. Porque daí a pergunta é feita para o verbo. Custaram quanto? Caro. Com advérbio, não flexiona. Atenção, tá? Barato a mesma coisa, junto a mesma coisa, direto a mesma coisa. Se eu responder para o verbo, se ele estiver se referindo a um adjetivo, ele é advérbio. Agora, se ele estiver modificando um substantivo, caracterizando um substantivo, aí ele é adjetivo. Outro exemplo. Os meninos estão todos molhados. A nossa tendência é falar, estão todos molhados. Então, o valor aí da palavra todo quer dizer inteiramente, totalmente. Então, nesse sentido, os meninos estão todos molhados, totalmente molhados. Por quê? Porque está modificando esse adjetivo e não os meninos, tá certo? Então, nós vamos ter aí também uma regrinha que constantemente é pedida e as pessoas se confundem achando que todo aí é um pronome e, na verdade, ele é um advérbio. E a última? O substantivo monstro, o substantivo prodígio, determinados substantivos que às vezes são utilizados como se fossem características, eles são adjetivados. Neste caso aqui, se usando um substantivo com valor de adjetivo, eles não flexionam. Então eu falo assim, manifestações monstro. Monstro é uma palavra que está indicando assim, a enormidade, a grandiosidade, é uma coisa monstruosa, vamos dizer assim. Mas eu não usei monstruosa, monstruosa seria um adjetivo normal. Mas aqui não, manifestações monstro, o substantivo não flexiona. Crianças, prodígio, prodígio é um substantivo usado aí como um adjetivo. Então, nós vamos ter aqui também não flexiona. Então, cuidado também com essa pegadinha aí, porque na concordância eles falam ou colocar certo e errado, ou completar com a forma certa, ou corrigir o que onde tem erro, ou identificar quais são corretas e quais são incorretas. Então, existem muitas possibilidades de perguntas sobre essas regras aqui. Então, eu quis completar aqui no terceiro ano, acho que lá no segundo nós ficamos mais ou menos na metade desse número de regras. Algumas não estavam na apostila, então eu não coloquei, deixei para colocar agora no terceiro ano. Tá certo, pessoal? Então, como os exercícios são poucos para vocês fixarem essas regras todas aqui, eu vou enviar pela Camille, uma folha de exercícios que ela vai repassar para vocês, tá bom? Então, para essa semana, é essa folha que vocês vão resolver. Junto com a lousa, eu vou enviar a folha de exercícios. Quer dizer que quando a gente terminar de fazer essa explicação para vocês em aula, aí vocês vão pegar a folha e vocês vão completar essa folha, né? Esperamos que um dia vocês possam me entregar todas essas atividades feitas na apostila,
ou folhas que nós demos. O plural deu alguma confusão, mas foi pequeno. Acho que foram 3 alunos que tiveram problema aí na leitura do plural, exatamente no 3º ano. Mas o exercício é para ser feito, gente, em seguida da aula. Não é para ir dar uma volta e depois, qualquer dia eu resolvo. Quando estiver perto de computar, eu resolvo, porque a gente coloca prazo. O exercício de hoje tem prazo para ser entregue. O prazo da próxima aula já não vale mais. Então, a orientação é essa. Vocês vão ouvir todas essas explicações e em seguida vão pegar a folha de exercícios e vão completar, porque daí vocês estão com a memória ligada naquilo que foi explicado e vocês vão poder fazer de uma maneira melhor os exercícios que nós passamos. Tudo bem? Então, por hoje, vejam que seria impossível agora a gente começar todas as regras da concordância verbal e ia fazer uma salada na cabeça de vocês. Então, eu preferi dar os 2 assuntos mais completos e mais aprofundados, para que vocês não errem mais esse tipo de concordância e que para que também vocês saibam respondê-las em caso de elas estarem no vestibular. Em concursos, assim, de uma maneira geral, é muito grande o número de questões envolvendo esse tipo de conteúdo. Certo? Turminha, saudades de vocês. Ó, fazer um coraçãozinho assim, que nem meus netinhos fazem pra mim, tá? Coraçãozinho de ver o brilho dos olhos, o sorriso direto. Falar para uma câmera é muito impessoal. Mas eu quero que vocês captem aí a minha energia, o meu carinho, todo o meu desejo de acertar um padrão de aula que realmente seja produtivo para vocês, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e para suas famílias. Beijo, pessoal, até semana que vem.